Isso uns 3 anos. Ah, pelo amor. Pra chegar no nosso nível... Tá errado. Olha... Chega! Uma coisa que eu me garanto, velho, é fazendo uma jantinha, velho. É, né? Na cozinha eu sou bom, velho. Papo é bom também. Quando eu falo pras mulheres, Tavinho, fazer uma janta, trouxer o que você cozinha? Eu falei, filha, não cozinho, eu sou o melhor, velho. Vem. Só vem. Só aqui, ó. Confia. Só aqui. Tá tocando aí já, Gabriel? Claro. Bom que ele avisa. Ah, já começou? Também que off, é a melhor coisa que tem. Ah, entendi. Entendeu? Eu tô falando que nós temos que mandar embora. Hoje eu vou ter que cortar umas certas coisas nisso que não dá pra falar. Entrega muito segredo. Né? Tem coisa que você não entrega descaradamente, no que você é bom. Não. Você guarda pra si. Ou fala só em roda de amigos muito próximos, que não dá pra falar pra amigo que não é teu amigo. Aqui, só tem camarada do quê? Hoje eu tenho a honra de ter junto no estúdio aqui. Ó, o estúdio. Tavinho lá. É. A honra do estúdio hoje tem o Tavinho que eu conheço. Sabe quantos anos que eu conheço o Tavinho? Quantos anos, Tavinho, eu te conheço? 14 anos. Desde 2009. 12 anos. 12 anos que eu conheço o Tavinho. Ele era desse tamanho quando eu conheci ele. Ele era igual. Igual, mesma coisa. Ele é compacto, né? Ele é compacto. Mas é ligeiro, hein? Conheço um cara ligeiro. Bicho é Bom vendedor, liso. bom de papo. Liso. Mulher de 1,80m fica pequena perto dele, cara. Cara é bravo, cara é dos bons. Então hoje Isso a gente aí, tem Tavinho. Pra quem não tá vendo e não, talvez não vai ver, o Tavinho vai aparecer aqui na frente pra dar um salve. Vem aqui, Tavinho, dá a volta aqui. Galera. Vem aqui, dá a volta, aqui aqui, dá a conversar volta. comigo. Vem aqui pertinho do Orlando. Deixa eu apresentar o Tavinho. O Tavinho tá aparecendo aí, Gabs? Ó. Gabriel. Agora sim. Tá. Esse é o Tavinho. Não, ele tem que filmar você porque você vai substituir ele. Olha aí, ó, viu, cara? Tá. Ligeiro. Seja bem-vindo, Tavinho. Obrigado. Tavinho Nós, tá dando o Orlando ficou no vácuo aqui. Ele foi fazer o soquinho Eu fui ali. fazer o soquinho, né? Olha, Mas hoje a gente é tudo que pode dar errado, vai dar. Hoje Lei deu? de Murphy. Hoje Lady deu errado Murphy. as coisas pra você? Como é que foi o dia, Orlando? Não, foi bom. Você tava um pouco estressado agora há pouco. Não, mas é porque tem que ficar resolvendo o problema dos filha da puta aqui, né, cara? Vai, cara. 10, 11 horas da noite, os caras tá enchendo o saco, cara. Eu vou ter que contar um negócio. E por que tava enchendo o saco? Todo mundo acha que trabalhar com futebol é glamour, né? Não, Certo. o cara trabalha com futebol, o cara tá ganhando bem, o cara tá ali, né? Tal, É. não sei o quê. Cara, Eles acham que você é o Neymar, né? essa semana, o dia que eu terminei mais cedo de trabalhar foi 10h30, 11 horas da noite. Meu Deus do céu. Né, cara? Então é... Você é dono da confederação agora? Não sou dono de nada. Puta, parecendo, né? Nem da minha casa. Eu sou dono. Mas é muito trabalho, né, cara? Muito Inclusive, trabalhoso. da sua casa, inclusive amanhã, se duvidar, você vai ser sem teto a partir de amanhã, né? Rapaz do céu. Olha que loucura, hein? Olha, eu acho que talvez aí aconteça. Os estúdios vão mudar. Vamos mudar de estúdio. Isso que é coisa boa. Vão gravar na rua. De repente, dentro do carro. No carro, não, tem lá em casa também, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tudo tem limite, né? Imagina os caras parecendo MST agora. Não, Tá maluco? sem terra, né? É, bem. Sem terra, sem teto. Eu serei, pelo menos. Por um tempo, né? Talvez. Talvez. Se Mas tudo der errado, não, ou o que tudo não der falta é certo. casa pra morar. Exatamente. É. E pra gravar, a gente grava, tem vários lugares. Mas é isso. Bem, O que nós vamos falar hoje? Já não aguento mais gravar. eu tô pensando, não, mas o Orlando é a piada pronta, né? É a piada pronta. Ele é o cara, eu quero gravar um podcast, mas ele não quer gravar um podcast no meu tempo. É uma parada que não dá pra entender direito, mas ó... Porque a rotina é corrida. Me conta mais sobre o que você tava se irritando em relação às pessoas, dali que você tava falando de trabalho, de não conseguir, tipo, ter a reciprocidade. Era isso que tá acontecendo? Não tá tendo reciprocidade? Pois é, rapaz. Ó, Vamos falar disso um pouco antes de entrar no assunto que a gente falou. 22h37. Certo. O cara me liga, 22h15, 10h15 e tal. Ó, tô com uma urgência, preciso resolver isso, e existem alguns prazos lá que até meia-noite que tem que resolver. Aí, beleza? Você vai, mobiliza, liga pro outro cara, tal, faz. Aí precisa de um dado do cara para resolver o problema. Você manda mensagem, pede o dado, dá 5, 10 minutos, o cara não te responde. Aí o que acontece? É desabafo, né? Vai. Não, eu acho que não vai ser o tema que eu falei. A gente vai entrar nisso aí. Eu gosto Aí desse você assunto. liga pro cara, o cara não atende. 10 e pouco da noite, você preocupado em resolver o problema da pessoa. E aí tá assim. Você viu a mensagem que eu mandei agora, né? Foi já um pouco mais mal educado. Porque
E só pela feição do Orlando, na hora que ele tava mandando, tava bem legal de ver. Enfim, as pessoas As pessoas têm pouco respeito, né, de uma pela outra. Só porque nós estamos falando agora, o cara tá respondendo aqui. Não, mas finalmente. Respondeu. Né? Finalmente. Pera Eu quero, lá. inclusive. Eu vou responder. Tá. Você vai ter que falar? Não, só preciso encaminhar aqui. Uhum. Enquanto você tá encaminhando, a gente não vai falar do tempo, por enquanto não. Vamos falar desse tema. Eu quero falar de uma coisa que eu percebi, porque o Orlando ficou tão pistola com isso, que eu falei, por que não falar sobre? Que a falta de respeito das pessoas em relação a conviver em sociedade. Se uma pessoa está precisando da outra, se ambos estão no mesmo problema, por que muita gente, às vezes, não para se preocupar? Pô, deixa eu ser legal com fulano. Fulano tá precisando de mim, deixa eu tentar ser solícito se todo mundo tá precisando disso. As pessoas têm um problema com empatia para certas coisas que dá uma íngua, não dá? É que, na verdade... Profissionalmente, nossa, me irrita às vezes isso aí. Profissionalmente falando, né, as pessoas muitas vezes elas estão preocupadas em resolver o problema delas, mas eu acho que muito, né, de rede social, principalmente o WhatsApp, né, hoje, tirou um pouco da noção das pessoas de viver em sociedade. Sim. Né? Hoje você tem chefe, gerente te mandando mensagem às 10, às 11, clientes te mandando nesse horário. É óbvio que você tenta resolver o problema das pessoas quando acontece isso. Né? A gente é profissional, né? A gente tenta resolver. E eu sempre parto desse princípio. Mas, cara, como a vida virou uma loucura com isso, né? Porque 10, 11 horas da noite você não tem mais sossego. Eu sou bem mais velho que você, né? Muito mais velho. Muito mais velho. É. Bem vivido, embora não aparente. Aparenta. Né? Aparenta. Tá bem mais acabado do que eu. Eu, né? Mas é assim, né? A vida na esbórnia causa isso na pessoa. Quem vive na esbórnia? Eu não. Você agora tá tranquilo. Cara de pau. Mas assim... eu sou da época, Matheus, que depois das 9 da noite, se ligasse na tua casa, a época que tinha telefone fixo, era falta de educação. Sim. Né? Com certeza. Só ligava, se tocava o teu telefone depois das 9 da noite, é porque morreu alguém. Era isso, mais ou menos. E você veja como a sociedade mudou, né, de uns anos pra cá, né, depois com essa velocidade de informação que a gente vive, essa doideira toda, que as pessoas normalizaram, né, algo que não é normal. É disfuncional isso. Porque você acaba, né, não tendo vida. E eu tenho, né, vários clientes, vários amigos que, de uma certa forma ou de outra, passam pela mesma situação. Né? É 10, 11, meia-noite, tá o chefe mandando mensagem, isso e aquilo. Tá, tipo, das 10, 11, meia-noite pra amanhã, cedo. Não vai fazer muita diferença. Qual é a diferença que isso vai fazer na vida das pessoas? Nenhuma. Aquela velocidade, né, das coisas tem que acontecer num ritmo hoje que a gente acaba, de uma forma ou de outra, não tendo mais tempo pra tranquilizar o nosso cérebro, né, que é o nosso principal recurso. Com certeza. Com certeza. Né? O nosso cérebro hoje, cada vez mais, você está empanturrado de informação, você né, sofre uma avalanche de informações o dia todo, né? E você lembra que o teu celular, por melhor que seja, ele tem uma memória, pode ser gigantesca, mas quando o celular tá com a memória cheia, o que acontece com o celular? Ele começa a andar mais devagar. Não funcionar direito. Começa a não funcionar direito. Por melhor que seja o seu celular. Né? E o que acontece com isso, cara? O nosso cérebro é a mesma coisa. Você não tem sossego. Né? Você não consegue dar um pause, não consegue dar um relax, né? Então, informação, daí a pessoa chega em casa, ao invés dela dar uma relaxada. Porra, agora vou assistir um negócio que eu gosto, vou ler um livro, vou conversar com os meus amigos, sociabilizar um pouquinho, né? Dar aquelas... Não, a pessoa vai lá e pega essa porra do celular de novo e fica, né? Não para nunca mais. Rede social.
Vou lá. Conheço um olhar. amigo meu que não sai. Nunca. É. Um que fica atrapalhando, Meu Deus, inclusive, no meio no da Instagram. filmagem agora. Fica No passando na frente da Instagram. câmera esse. Passou na frente da câmera? De novo. Passei. É um Não, babaca. isso é justa causa. Isso é justa causa. É um babaca. Eu não vi, eu tava olhando pro celular. Ó, enquanto o outro respeitoso ali, ó. Continua Não. falando aí. Não, o Tavinha é bem melhor que o Gabriel. Eu Educação acho que mesmo. nós temos que... Né, Fazer um dar remaneio aqui. É, Remaneio. acho que vamos remanejar Agora ele aqui. vai no banheiro, vai tocar descarga no meio da gravação. Vai. É um inferno. O que a gente faz, cara? Ah, rapaz, não sei. Eu só sei que eu tava falando de tudo isso, mas pra dizer assim, cara, rume tempo pra tua cabeça, pra você absorver informação, pra você dar um relax, porque é importante, cara. É importante você dar uma pausa pro teu cérebro pra você, né? Aproveitar um pouco a vida também, né? Não, ter mais qualidade de vida e mais qualidade de pensamento. Né? As pessoas acham que elas estão sendo muito produtivas respondendo mensagens às 10, 11 horas da noite. Não. E não estão. Você está fazendo muito mal. Isso a médio e longo prazo, cara, traz, né, diversas sequelas aí muito sérias. E a gente, de uma forma ou de outra, a gente acaba, né, não dando atenção para isso, daí tá todo mundo estressado, você tá morto, você não consegue concatenar mais as tuas ideias, né, aquele processo criativo que muitas vezes precisa, né, por exemplo, você com as tuas peças, né, você precisa ter aquele momento de processo criativo, Sim. porra, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, cara, dar esse tempo é extremamente necessário. Existem várias formas de que você consegue fazer isso, né? Sim. Tendo hobbies, né? Criando algumas regras para horário de entrar em rede social. Até mesmo pra trabalhar, né, cara? trabalhar. Isso é uma coisa que eu ia falar, porque, ó, o que aconteceu contigo? Você tá resolvendo um negócio de trabalho às 10 horas da noite. Esse problema aconteceu, não era algo que poderia ter sido feito num horário comercial? Poderia, cara, mas é uma questão de logística muitas vezes, assim, né? Ok. Quando a gente fala, por exemplo, de times de futebol aqui, os caras têm até meia-noite para fazer um procedimento, né? Dentro do sistema lá e tudo mais. E os caras jogam amanhã. E os caras estavam viajando. Então como é que você vai dizer não? Sim. Pra esse tipo de cara? O cara chegou de viagem agora há pouco, né? Lá na cidade, lá na puta que pariu. Entendi. Né? Então, Então foi uma coisa pontual mesmo. foi pontual, e é uma urgência, você resolve. Sim. E quando é urgência, não tem problema fazer isso. Agora, se isso aí é hábito, ficar passando dessa forma já é um pouco de abuso, né? Eu tenho muitas coisas que me mandam mensagem, eu vejo que não é nada urgente, né? Consulta, muitas vezes de preguiça até de ler regulamento, ler essas coisas. E eu vou responder no horário comercial, isso daí. Deixo ali a mensagem, não deixo responder ninguém, nunca, mas tem horário. No horário certo. Sabe? Então, é muito de você se regrar para algumas coisas, sabe? Sim. Você chegar em casa, por exemplo, sentar no sofá, ligar uma TV e ficar o tempo inteiro ali nas suas redes sociais, Não dá. não dá. Isso, né, o teu cérebro tá ativado o tempo inteiro. E o entretenimento, né, quando a gente tá falando de rede social, dessas coisas, é legal, Matheus. É uma coisa bacana. Mas tem que né? ter cuidado, né? É uma coisa agradável ao cérebro, ao ser humano, né? Nós como seres humanos. Mas tem que impor limites, tem que ter hora. Pô, eu vou chegar em casa, eu vou ficar uma hora. Hoje eu acordo, por exemplo, que eu sou meio regrado, né? Então eu acordo, a minha primeira hora do dia, eu não encosto no meu celular. Encosto para desligar o despertador. Acabou. E já era. Sabe? Minha primeira hora eu vou fazer minhas coisas, faço meu café, sabe? Tenho minha rotina. E, assim, tem até uma hora do dia que eu também fico nas redes sociais E depois vai embora. e depois parou. O celular põe pra carregar e acabou, né? Até porque, quando a gente fica, né? O celular, quanto mais tempo a gente fica, mais vai ativando o nosso cérebro. E o que acontece com isso? Você não consegue dormir. Sim. Você dorme mal. Insônia pega. Então tem certas coisas que eu acho que a gente perdeu a mão como sociedade, Sim. né? Do que pode e do que não pode. Então começar a estabelecer critérios, regras, até tal horário eu faço isso, até tal horário eu não faço. Só se for desse jeito eu vou responder. Uma urgência, teu cliente
te manda uma mensagem às 10h30, 11 horas da noite, porque teve um problema na peça, lá, sei lá, alguma dúvida mais séria. Mas mesmo assim, né, Vai é uma responder. coisa, mas é uma coisa que, como eu falo, tem ramos e ramos. No meu caso, o cara tá com um problema numa peça, 11 horas da noite, não vou responder. Dá pra responder no outro dia. Né? É uma coisa que eu Não consigo vai resolver a vida da pessoa. Não vou ter como, primeiro, não vou ter um correio pra mandar pro cara. Claro. Essa pessoa não vai conseguir postar nada pra mim 11 horas da noite. Sim. Não tem por que eu responder esse cara essa hora. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é devolver a peça pra você ver o que aconteceu. Né? Exato, ou pelo menos mandar uma foto, tal, as coisas, dar uma resolução, mas tudo isso pode ser feito de dia. Até porque a pessoa, muitas vezes uma pessoa dessa não tem nem respeito consigo mesma pra ela mesma pausar um pouco a vida. Tá querendo resolver coisas nos horários mais absurdos. Eu já recebi mensagem de... Aí é o bonde dos insônia e é o bonde dos deprimidos também. Mas já recebi mensagem 3 horas da manhã de gente querendo comprar peça. Em épocas de banco, eu já recebi mensagem no WhatsApp de cliente 00:40 pra resolver problema no banco. Me ligando desesperado. Ah, porque minha conta Se tá fosse fazer uma diferença. Nenhuma. É. Nenhuma. Mas por quê? Porque as pessoas daí acabam, né, de uma forma ou de outra, dividindo os horários dela, né, o tempo dela de uma forma totalmente diversa. A gente nunca falou no podcast sobre gestão de tempo, né? Não. A gente pode fazer até um sobre isso, dar umas dicas pra turma. Uhum. Porque o que acontece? É óbvio que o que mais toma seu tempo ao longo do dia é o trabalho. Sim. Né? São no mínimo 8 horas, né? A gente vive basicamente Pra nosso dia quem- pro trabalho, né? Para quem é CLT, enfim, são 8 horas. E é muito tempo do seu dia. Se você colocar que tem mais 8 que você dorme, sobra as outras 8. Né? Enfim, dentro disso, você conseguir estabelecer algumas regras suas, internas, porque isso ninguém vai resolver para você. É você que tem consigo mesmo de falar, meu, tem coisas que eu posso fazer, tem coisas que eu vou deixar de fazer, né? E não é parar aqui. Eu falo muito mal de rede social, geralmente, né? Mas É o anti-herói, ele tá aqui, mas não tá, né? Eu tô aqui, mas não quero estar. mas não é nada contra. Mas é só uma Eu questão acho de qualidade legal, de vida, né, Orlando? acho bacana a dinâmica que a rede social impõe em vários aspectos, mas tem gente que vira escravo disso, Vive. né? Na E não escravidão. vou nem falar de quem posta, de quem começa isso eu acho que a gente Tá falando de pode quem conversar daqui a consome pouco. mesmo, né? De quem consome. Você fica o tempo inteiro ali, meu Deus, e Passa põe pra feed, atualizar, passa sabe? feed, passa feed. Vira um vício. E isso, de uma maneira ou de outra, te impõe várias restrições, várias situações que vai impactar diretamente na tua qualidade de vida. Com certeza. Né? Então, assim, a gente tem que aprender, né, o que se tornou comum, né, que é isso que eu estou descrevendo agora, do que é normal na nossa vida. Né? Você ter hobbies, você cuidar de você mesmo, muitas vezes, né? Você ter aquela tua 1 horinha para você fazer tua atividade física e tudo mais, para você se organizar financeiramente, cuidar da sua planilha, para você assistir um filme, para você não fazer nada, muitas vezes. Pra você descansar o teu Pode cérebro. zerar o cara. É aquilo que eu falei agora há pouco. Tem que dar uma descansada. Tá demais, sabe, gente? Tá muito, o pessoal tá muito, né, naquela coisa de impactar. E até o último, né? Eu vejo que tem alguns pontos que as pessoas têm cedido bastante. É no ponto de trabalhar demais, consumir muito conteúdo líquido, muita rede social à toa, né? Viver a vida muito rasa no meio das coisas, tipo, tudo vive muito rasa, tudo sobre muito se a imagem da pessoa e nada sobre se conhecer mesmo, se entender, ter que se enfrentar. Pandemia que eu diga, né? O que as pessoas teve que se enfrentar e a galera não tinha coragem. Meu avô falou um negócio muito sábio em relação a isso, a se enfrentar. Porque, dentro do meu entendimento, pelo menos, eu fiquei bem pistola no meio da pandemia com um nível de gente saindo fora, aproveitando a vida e tocando horror. Ó. E tocando horror. Não dá. Eu tô ignorando, pra não perder a linha de raciocínio. Tá bom. Mas, e você vê um monte de gente que tocou horror, burlou essas coisas. E eu fui questionar isso com meu avô o dia que a gente foi levar ele pra tomar a terceira dose dele lá. Daí ele falou, você tem que entender uma coisa. Meu avô falou, é um ponto de entendimento, não é de a gente concordar com essas pessoas. Você, no meu caso, a gente sempre foi criado para ser pessoas muito de casa, muito de ficar tranquilo,
de não ser tocador de horror, de viver em balada. Você sempre precisou lidar com as suas coisas sozinho. Você foi filho único, morou muito tempo fora, morou muito tempo longe de parente, longe de amigo. Então tua vida já é acostumada a ser sozinha. E eu também fui assim na minha infância, meu avô me contando. Pra nós é fácil lidar com a solidão. Pra nós é fácil ter solitude. Meu avô falou, cara, eu nunca vi meu avô falar isso. Solitude é melhor que solidão. E aí ele falou, só que pra muita gente, todas as pessoas que estão ele falou assim que a gente vive, que esse tipo de pessoa que vive muito em sociedade é um ciclo de trabalho muito grande, é um ciclo de pessoas que toda hora tem que conviver. Imagine tirar a única coisa que é o mais comum dessas pessoas. É normal que essas pessoas tenham entrar em pânico. E ter que lidar também com a questão pessoal. Porque essas pessoas talvez nunca pararam para lidar consigo mesmas. Não. Sempre tiveram rodeado talvez com famílias muito grandes, com irmãos. O ser humano é um animal social, aqui, né? Ele, de um certo ponto, ele precisa conviver. A gente precisa conviver com outras pessoas. Sim. E aí quando chegou nisso, ele falou assim, nesse ponto eu entendo o porquê tanta gente não respeitou o isolamento. É que depende. Você tocou num ponto bem importante com relação a isso. Não quer dizer que tá certo. Mas pela falta de preparo das pessoas, de não ter que se É uma visão combater. bem coerente. Sim. Mas, por quê? Porque as pessoas não diferenciam que é solidão de solitude. Na verdade, né? nem sabem o que é solitude. Exatamente. E a solitude é algo legal. Claro que você gostar de estar com você. Do teu momento. Né? Do teu momento, só com você. E não é só quando você tá tocando uma punheta. Meu Deus, você não pode falar isso aqui, velho. Eu não pode falar palavrão? Eu falei alto isso. Cara, ele podia dar tanto exemplo. Ele podia dar tanto exemplo, mas é um pervertido nojento. Velho nojento. Um velho nojento. Não fale assim. Não seja preconceituoso. Não, eu sou. Não Mas é preconceito. o que eu tô te dizendo, dizendo pra vocês, lógico, é que as pessoas não sabem mais ter um momento com elas mesmas. Uhum. Né? Em que você vai fazer uma coisa que você gosta, você vai ter só aquela questão pra você mesmo. Cara, eu tô ressonando na minha cabeça isso agora. Eu falei que eu ia falar Do besteira. nada, velho. Não, eu avisei antes de nós começar a gravar os podcasts. Cara, isso foi de 0 a 100 muito rápido, cara. Foi meio segundo. Eu não gosto de perder a piada. Isso Mas, nossa, nem encaixa, nem a... Nossa, beleza, vai. Você gostou, né, Gabriel? Ótimo. Entendeu? Aí, ó, o Gabriel tá mantido por mais uma semana. Só porque ele Meu gostou. Deus. Eu sou diretor, prossiga. Diretor, quem nomeou ele diretor? Eu me autoproclamo. Ó lá. Autoproclamado agora. Não, a nossa operação ela Diretor, é pega um pequena. copo d'água pra mim, fazendo favor. Quer ver? Quero. A nossa operação ela é pequena, mas ela é auspiciosa. Pesado. Traduz. Ela vai ter futuro, tem um futuro bom. Né? Auspiciosa. Nossa, é duro falar que é ignorante, viu, Gabriel? Não, sabe é que eu as gosto de falar de pessoas- forma mais simples. Foda, viu? Problema, Ah, é. treta, né? Você sabia que era auspiciosa? Problema. Você sabia? Se eu tivesse falado, mas nós não vamos ter problema futuro, daí ele tinha Não, entendido. não. Uma coisa... Pera aí. Uma coisa é você falar de forma totalmente jacu do mato. Ele tá no veneno ainda do último. que eu falei Outra que a jovem coisa- dele é uma bosta. Outra coisa é você falar de forma extremamente difícil. Para parecer bonito. Mas é auspicioso, cara. Auspicioso não tem nada de difícil. Tá no dicionário. Bota, Só falar qualquer palavra difícil tá no dicionário. promissora. Pronto. Promissor. Porra, beleza? Ah, pode ser sim. Quantas pessoas que comentarem aqui sabem o que é a palavra auspiciosa? Espero que muitas. Se você não sabe o que é auspicioso, você tá no lugar errado. Cara babaca. Ele quer falar só com um demodê agora. Não. Tenha paciência. Não, eu falo com todo mundo, na verdade. Né? Então fala direito. É, Caramba. É nós. Nós que é bobo, show. Não precisa falar que tem jacu, já falei. Tá bom. Caramba. Se pá, né? Nossa, se pá. Se Ai, pá, né? Do que nós tá falando mesmo? É bom. Deu ruim, né? Deu ruim porque o diretor Você vai travou. falar de auspicioso? Ó, Não, quem se eu não come- tivesse me interrompido, eu tinha prosseguido. Não, quem interrompeu, sabe foi quem? Gabriel? Gabriel. Ah, mas Quem sempre, se autoproclamou diretor. Diretor! Ah, pô, larga a mão. Viu? Depois disso eu perdi a linha do raciocínio. O que foi que aconteceu? Mas bem, a gente pode voltar no assunto. A gente pode voltar.
que nessa questão de rede social que a gente estava falando, principalmente, como a galera se perde, quero dar um pouco a minha opinião nessa questão do consumo. Porque realmente as pessoas entram num vórtice tão louco de achar que aquilo ali é a vida deles, é a realidade deles, até mesmo seja no consumo, seja na forma de criar conteúdo que coloca. Primeiro que você vê todo mundo, uma cópia de todo mundo. Parece que todos... Tem os modelinhos, né? Tem o padrão, tem o padrão. Você consegue... Faz você consegue... isso! Posta tantas vezes no teu... Não, esse não é nenhum problema. Stories ou Stories? Stories, tanto faz. Não, esse não é nenhum problema. Isso aí é até um padrão, por exemplo, de conteúdo. É que nem Faz trabalhar. uma postagem todo dia. O problema não é esse. O problema não é esse. Isso aí é rotina, é que nem trabalhar. O problema, eu tô dizendo, do que as pessoas postam. Não como as pessoas postam. É qualquer coisa, né? Cara... É todo mundo fazendo a mesma dança, todo mundo fazendo a mesma dublagem, todo mundo postando a mesma pose, todo mundo entrando na mesma trend. Cara, pra quê? Vida de gado. E o gado nem tem lado nesse ponto, é só a moeda, vai tudo junto. Cara, eu não entendo, vocês não precisam fazer tudo. É claro, tem coisas que acaba sendo uma unanimidade, muita gente pode gostar de certas coisas, certas trends, que é falado ali tudo. Mas tem coisa, cara, que você não precisa todo mundo ir junto. Eu vejo principalmente no ramo profissional, cara. Ok... Você tem que, se você quer crescer, certas tendências você precisa buscar, certas coisas você precisa ser feitas, por exemplo, frequência de conteúdo, tal. É normal. Ponto. Mas às vezes eu vejo, por exemplo, marcas, ou até mesmo pessoas, influenciadores, que começam a fazer a mesma coisa. Todos a mesma coisa. Eu falo, cara... Mas todo mundo faz a mesma coisa. Então, mas assim, o que eu quero dizer? Eu acho ridículo. Não, e isso que eu fico pensando no ponto seguinte. Qual é o nível de autoridade e diferenciação que uma pessoa tem para outra? Nenhum. E por quê? Porque as pessoas estão tão preocupadas em ficar fazendo exatamente a mesma coisa que parece que se você não fizer isso, você tá errado. É uma modinha, viu? É. Modinha. Vamos fazer tudo desse jeito. Não, tem que... Cara... Não dá certo. Quando você tem uma empresa, um negócio, né? Principalmente falando, né, Sim. do que você está falando agora, que é postar o seu negócio de alguma forma na rede social, cara, você tem que imprimir uma identidade muito fera nisso. E às vezes é uma postagem por semana que você faça, você cria muito mais, né, relação com o que você está vendendo, do seu produto, com um todo, do que só, não, vou postar todo dia isso, e daí faz igualzinho todo mundo, né? Nós vivemos num mundo de commodities, que eu falo. Posso ter que traduzir commodities? Pode trazer, eu sei o que é esse, mas pode trazer, porque tem pessoas que não sabem o que é commodities. São né, produtos, né, coisas em comum, de tudo. Geralmente é matéria-prima para várias coisas, enfim, né? Mas a questão não é essa, a questão é você, de alguma forma, de algum jeito, você entender que você tem que repassar, na verdade, o porquê você faz para as coisas. Né? E não em quantidade, mas não em só qualidade, em profundidade. Né? Eu acho que assim, se você gosta muito da ferramenta, principalmente rede social, né? Vou falar do meu caso. Eu gosto muito, por exemplo, da ferramenta do Instagram para postar meu trabalho. Meu trabalho é sobre inspiração, sobre emocional. E eu gosto muito de produzir o conteúdo, mas desde que ele seja realmente, essencialmente, voltado a mostrar puramente minha marca. E não eu tento encaixar tudo que eu faço numa moda que todo mundo tá fazendo. Porque daí se você quer mostrar a identidade, principalmente, tô falando isso aqui da parte profissional, tá? Depois a gente entra no mérito do pessoal. Porque se você quer mostrar identidade, se você quer mostrar algo seu, cara, não faz sentido você fazer o que todo mundo tá fazendo. É claro que tem, como eu falei. Exatamente o que eu tava tentando dizer. Tem linhas que você consegue fazer dessa forma usando certos moldes. Todos para vender, normalmente vão usar discursos. Todos para se comunicar, normalmente vão usar microfones e vamos dizer assim, você precisa do áudio, vídeo, você usa caminhos comuns. Mas agora, muitas vezes usar o mesmo roteiro, a mesma coisa, a mesma parada que todo mundo faz, já não... Eu acho que perde essa autoridade. Você vê que tem essa turma que vende agora em redes sociais aqueles calendários do que você tem que postar todos os dias do ano? Os planners. Já viu isso? Uhum. Cara, eu acho um absurdo isso. Porque cada um é cada um. Como que você vai fazer de um jeito, né? A mesma coisa para tudo. Fica muito enlatado, muito... Sim.
Eu falei isso num vídeo, inclusive, que tá pra entrar tudo bem aí, Gabriel? Grave de 30 em 30. Tá 8 segundos. Nós continua. Podemos continuar? Pode continuar, senhor. Obrigado. Não, mas você vê que em 8 segundos antes de acabar ele avisou a gente. Que bom, né? Tá de Podia ter parabéns deixado. hoje. Vamos bater palma. A bateria tá inteira, tá ótimo. Que bom. Não, olha, bateria funcionando hoje. Ele tá. Impressionante. Ele Impressionante. tá sendo o diretor da coisa já? É, autoproclamou. Se o diretor Autoproclamação. deixa acabar a bateria, daí nós estamos tudo morto, né? Exatamente. Aí, Então, o que acontece? Até mesmo eu tava falando isso num vídeo que vai pro ar nos próximos dias, não sei se na hora que sair esse vídeo vai estar lá, mas eu falei muito sobre essa questão de, por exemplo, de posicionamento. Muitas pessoas vão e acabam sendo uma cópia de todo mundo. É muito diferente, por exemplo, inspiração, é muito diferente de você ter, por exemplo, uma métrica de acompanhamento de inspiração de alguém, de, por exemplo, ver uma grande qualidade de uma pessoa e você, por exemplo, se basear nela. E outra coisa, você simplesmente vou fazer exatamente a mesma coisa. E engraçado, eu vejo isso muito no ramo. Se o povo de branding ficar pistola comigo, o problema é de vocês. Mas muitos no ramo de branding, de marca, fazem a mesma coisa. Todos usam o mesmo padrão. posso te contar um exemplo prático disso? Só pra terminar a pistolagem aqui. E aí nesse ponto você fala assim, beleza, vocês estão falando de branding, mas todos fazem a mesma coisa. Qual que é o problema de vocês? Não dá pra entender. E o que eu quero dizer com isso? Pô, você quer... Eu entendo. Até esse negócio que você falou das pessoas que compram o planejamento anual. O certo é o quê? Claro, eu entendo por que vendem. Porque tem gente que, como você sabe dentro da tua profissão, tem gente que não sabe se programar. E às vezes não sabe nem ser criativo. Não tem um cérebro criativo que sai ideias de o que postar de conteúdo. Então pode ser um organizador para a pessoa entrar. Mas tem gente que às vezes entra nessa bitola tão grande que só faz aquilo. Vira uma chave. Pode dar certo? Pode dar certo, mas eu acho que perde muita personalidade. O que eu penso sobre isso? Você vai fazer esse negócio acontecer, você às vezes não tem uma manha, por exemplo, de oratória. O cara não é bom de oratória. O cara nunca falou na vida direito, nunca falou numa câmera, nunca conversou com nada, nunca fez uma entrevista, nunca abordou um tema em lugar nenhum. E você tem pessoas que você tem um grande exemplo. O que você faz? Você tenta entender essas pessoas, você tenta buscar o que é a qualidade de cada um. Você vai modelar, né? E vai modelando. Eu dou meu exemplo. Meu primeiro exemplo, minha primeira referência de pessoa que eu vi falar em público é meu pai. Meu pai foi palestrante por 20 anos na empresa que ele trabalhava. E meu pai tinha um domínio de persuasão absurdo. Eu sempre me admirei da forma que ele falava. E muito do meu esqueleto de oratória vem do meu pai. Eu falo muito parecido com ele. E aí, com o tempo, no que eu fui melhorando, fui fazendo as coisas, eu fui entendendo outras pessoas. Né? Hoje, de forma mais próxima, o Ícaro de Carvalho, eu acho muito interessante a forma que ele fala. O próprio Thiago Finch, eu acho muito interessante a forma que ele fala. Estou dando exemplo mais recente de pessoas que eu vi pontos que ele faz para poder entender como eu poderia melhorar as minhas coisas. Mas, em momento algum, eu posso ser sequer meu pai. Eu tenho que ser eu. Eu tenho que ser reconhecido pelo meu carisma mais profundo possível. Quando a gente fala de modelagem, é muito isso, né? Uhum. É você pegar aquela base, aquela espinha dorsal, né? Da coisa. Pô, o cara tá indo bem, o cara é uma referência, você se inspira naquela pessoa e tenta produzir o básico ali igual aquela pessoa. Mas, fatalmente, para você ter... Não se emociona, não. Fatalmente, para você ter sucesso, você vai ter, obviamente, né, que imprimir a sua identidade naquilo. Não existe uma marca relevante, não existe um profissional relevante em qualquer área que seja que copia 100% o outro. Não dá. As grandes marcas, os grandes profissionais, eles têm uma personalidade, né, uma digital muito forte no que eles fazem. Sim. E isso com certeza é um diferencial competitivo dentro do mercado. É inegável isso. Então a gente tem que trabalhar. Eu ia falar do exemplo que na prática, eu precisei de agências na área de marketing digital esses tempos para um trabalho e pedi 3 orçamentos para 3 empresas, né? O planejamento, o que elas iam fazer, o que não ia, dentro do que eu precisava. Cara, se você pegar os 3 orçamentos... Era a mesma coisa. Os valores tinham uma pequena diferença de um para o outro. Mas dentro do que eles colocavam,
tantos posts, tanto isso, tanto aquilo, né? Não sei mais o que, né? Cara, igual, velho. Muitas vezes não tem um cuidado para poder, por exemplo, será que a questão do cliente é tantos posts? Será que a questão dele não é mais qualidade de post? Exatamente. Não tem então, assim, uma não consultoria. procura entender qual é a necessidade do cliente. Já monta aquela coisa E encaixa o cliente do Né? jeito que dá no dele, né? pré-moldada ali, né? Os commodities que eu falo, né? Aquela coisinha. E ó, a gente faz isso. Tá, Você isso que se você vai encaixa. atender um cliente, outro, você consegue um cliente hoje, mas daqui a um ano esse cliente não vai mais querer aquilo. Sim. Ele quer mais. Se é uma pessoa, né, ou uma empresa que queira crescer de alguma forma, queira imprimir a identidade dela, ela vai querer algo que muitas vezes, né, esse mercado de commodities que a gente está falando não atende. Sim. Né? Eu, por exemplo, dentro disso a gente começou... No fechamento do mercado. Oxe. Bovespa fechou em alta. A Ibovespa fechou em alta. 1.462,52 ou 1,29%. Não sei quem Para perguntou, só. 114.647,99. Não perguntei nada, não. As Também não. ações de Dow Jones Industrial Average Eu tenho um pouco Você de não medo. tem medo. Eu falei a mesma coisa. Né? Cara, eu não falo mal de nada com inteligência artificial. Você pode parar. Chega! Viu que a gente começou a falar de mercado, começou a colocar quantos pontos fechou a bolsa. Eu nunca quero falar mal de tecnologia, porque se um dia ela quiser aniquilar com a gente, eu quero pelo menos ser poupado por um pouquinho mais de tempo. Caralho, velho. Complicado. O meu também faz isso também. O Google do nada. Que medo, Respondendo do uma nada, coisa, cara. Do nada. Continua o assunto que você estava falando, da questão de padronização, enfim, de todo mundo fazer a mesma coisa. Né? Todo mundo, mesma coisa. Aí o que eu fiz, né? É o último, a gente vamos por mais. começou a trabalhar com isso e hoje eu vejo, tá, pelo valor que a gente paga lá, né, para um terceirizado, se eu contratar 2 pessoas, louco, hein? Vou começar a falar mal e ele se proclamar diretor, nós vamos ter que reconhecer ele como diretor. Acho que só daqui mais uns 8, 10, mais ou menos, episódios. Anos, né? Anos. Boa. Eu falar episódio, você falou anos, você melhorou, né? Boa. Mas, assim, comecei a fazer cálculo e falei, cara, se eu contratar 2 pessoas aqui, uma em cada área bem específica, eu consigo fazer a mesma coisa. Pela metade do valor. Mas alguém mesmo que vai assim- estar ali, né? Focado, identificado, engajado com o que são os objetivos, né? Daquela organização. Então, cara, hoje, para você fazer um diferencial competitivo no mercado, é essencial você entender o que as pessoas querem realmente, o que o teu cliente quer de alguma forma, né? Principalmente nessa área, que é a área das redes sociais, que virou um negócio, né? Aquele recorte da vida das pessoas, né? A vida editada das pessoas, né? Todo mundo posta a fotinho, ai, que legal, tamo aqui na praia, tamo aqui Nossa, eu não sei tenho uma onde. preguiça, velho. Tanta coisa. Mas não é assim. Eu pra me funciona. obrigar a tirar uma foto, cara. Então. Eu muitas vezes, que nem eu fui Não, eu viajar. não faço, né? Você briga pra caramba comigo. Ah, não, eu mas pô, faço. não, e outra coisa. Eu não faço. Uma coisa nossa Você aqui que eu vira tô falando. escravo, né? Uma coisa, não, mas é isso que eu falo, tem limite. Se você for ver, eu Não posto faço stories nas minhas redes sociais. Não faço. Eu posto minhas frasezinhas que eu gosto, que é pra provocar as pessoas, que é se a pessoa ler aquilo e fizer alguma diferença no dia da vida dela, né? Na vida dela, de alguma forma, naquele dia, ok. Mas a tua Tô questão, ajudando e pronto. a tua questão é que você consegue trabalhar o teu público, tua necessidade profissional em outros canais. E você escolheu outros canais, você não tem outros canais. Você não tem outro canal. Meu exemplo da minha empresa é que eu quis realmente fazer uma coisa conceitual e mostrar o poder do digital. Era uma coisa minha. Mas mesmo assim, tem coisa, por exemplo, que eu vejo muita gente do meu ramo fazer e em alguns limites tão extremos de como Você não fala. fica o dia inteiro preocupado em postar nessas porras dessas redes sociais? Não, por isso que eu pago alguém. Então, isso é uma coisa que eu queria falar pra você. Porque você vira escravo. Por isso que você tem que ter parcimônia Deve pra fazer ter, as meu coisas. Deus, quantas pessoas me curtiram. Ah, não, isso aí Meu chega... Deus. Não. Uma coisa assim. É que tem um extremo. Talvez você enxerga as coisas de uma forma que você pensa que toda hora você tem que ficar desse jeito. Eu entendi uma Não, mas coisa é já. o que a maioria das pessoas fazem. Mas daí vai uma questão de você não ser a maioria. Né? O que eu penso em relação a isso? O que A funciona? gente tá falando pra essa maioria. É essa maioria É. que tem que parar pra pensar. Então. O que a gente tá gravando e conversando aqui agora. Pra maioria eu quero
dar o meu entendimento disso, que eu acho mais fácil. Você vai trabalhar com rede social? Vai usar esse canal como forma de chegar às pessoas para trabalhar com o seu produto? Primeiro de tudo, pensa o seguinte. Você vai sim sempre mostrar um recorte da tua vida. É normal você mostrar um recorte da tua vida. Mas um recorte que seja relevante e nada que seja um absurdo. Eu vejo galera postando umas coisas tão desnecessárias. Vou continuar fluindo aqui, que esse aqui vai longe. Vejo botar, por exemplo, um exagero no ponto de, por exemplo, porque um excesso de socialização, tudo tem que mostrar com quem está, tudo tem que mostrar tal lugar. Aonde está, o que está preguiça? fazendo. Não precisa tanto. Eu acho que tem que mostrar aquilo que, assim, na minha opinião, mostre aquilo que você faz muito bem. Tomara que leitura labial não desmonetize, né? É. Porque eu falo. Dedo não dá, né, filho? O dedo não dá. Pô, pera aí, Calma, cara. mas eu tô aprendendo. Eu vou aprender a não xingar ninguém. Mas assim, cara, mostra aquilo que... Se você quer negociar na internet, principalmente nas redes sociais, mostra aquilo que é essencial do seu negócio de uma forma muito coerente. Tem coisas que você não precisa ir. Claro, você quer dar um alívio cômico para alguma coisa? Faz alívio cômico. Às vezes mostra um hábito teu, mostra alguma coisa que você gosta de comer ali. Ou se você faz um exercício, quer incentivar as pessoas a ter hábitos saudáveis, beleza, incentiva. Mas tem coisa que não precisa fazer, cara. Mas tem coisa que não precisa fazer. Escravas, cara. E agora falando na questão dia, técnica, né, e agora falando de questão técnica, postagem, essas coisas. Pô, você trabalha, paga pra alguém fazer certas coisas que você não precisa fazer. Até porque você emprega as pessoas. Comigo. Sim, mas eu tinha um problema antes de rede social, eu tinha um problema de centralização de função. Era muito anterior. Muito centralizador. Né? Sempre fui muito centralizador. Isso era um grande problema pra mim e foi um medo, né? Um mal de muitas vezes você sempre depender de fazer tudo sozinho na vida. A pessoa que nunca teve muito nunca investiram muito, tava pensando muito nisso hoje, inclusive. Mas eu já vou voltar pra questão da rede social. Tava pensando nisso hoje. A pessoa que, às vezes, não teve muitas pessoas que investiram realmente, tipo assim, vai lá e faz as coisas que tu quer. Tipo, eu por não ter opção quando era mais novo, principalmente pela dificuldade financeira que meus pais passaram por muita época da minha adolescência e também juventude, e também criança, cara, eu podia fazer o que eu podia fazer. Eu podia fazer aquilo que eu tinha condição. Eu, Matheus, CPF sozinho, sem depender da família. Então, eu não fui uma pessoa que podia contar com certas outras pessoas, por exemplo, para financiar meus sonhos, para bancar o meu lazer, para bancar, por exemplo, minhas realizações. Eu tinha que fazer o que eu podia. E eu acredito que isso acaba criando um perfil centralizador na pessoa. Porque a partir do momento que ela não teve muitos incentivos, por não poder ou por não quiserem fazer para a pessoa, no meu caso, não podiam fazer por mim, né? Então você acaba sempre sendo aquele negócio. Eu preciso me resolver para não depender dos outros. Isso me tornou um cara centralizador. Esse assunto complexo. Vai um podcast só disso. Vai um podcast. Mas esse é um ponto aqui só. Aí voltando para a rede social. É só pra você ficar pensando se você talvez faz isso. Porque isso eu percebi que eu fazia muito é por causa disso. Tá errado. Tá errado? Mas é a criação, a cultura do cara virou nisso, o cara vai reagindo da forma mais instintiva. Os caminhos que levaram a pessoa a isso, obviamente, são vai da forma mais instintiva, né? Mas tá errado. Tá errado, com certeza. E aí o que acontece nas redes sociais? Pô, você vai trabalhar com rede social? Você é designer gráfico? Você é social media? Não, no meu caso, eu vendo acessórios. Cara, não fica se quebrando pra ficar fazendo post. Não fica se quebrando pra querer fazer as melhores fotos. Contrata alguém pra fazer isso. Mas vai dinheiro, mas é assim que cresce. E no começo ainda, ok. Sim. No começo é difícil muitas vezes. Mas aí você vai delegando, você terceiriza o processo pra outra coisa. E é assim que você consegue focar de uma maneira muito efetiva e coerente, o que realmente vai te dar resultado. Né, no seu caso, por exemplo, eu vou desenvolver minhas peças aqui, eu vou vender, eu tenho que vender. No meu caso, como é que eu vou fazer? E como eu tenho um trabalho muito específico, eu não faço acessórios de moda, eu faço acessório emocional. Então, realmente, a rede social é um bom caminho para quê? Para eu poder justificar com conteúdo, dia após dia, de várias formas diferentes de se falar, porque meu acessório emocional é algo que vai atingir a pessoa. Aí, claro, é uma propaganda mais barata. Eu uso a rede social como uma forma de propaganda, uma forma de marketing para poder atingir as pessoas. E não como um lifestyle. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Sinceramente falando, uma coisa... aí tá certo. Ponto, mas isso tem que ter limite. E você tem que cuidar muito com as métricas de vaidade dentro disso. Sim. Por quê? O ego. Porque se você pensa... E eu postei isso hoje no justificativo. Pra quem não sabe, no dia de ontem, de que a gente tá gravando esse vídeo aqui, eu fiz uma mudança drástica no Instagram da minha marca. Eu, desde 2015, quando eu fiz a GB, eu tinha a minha rede social como a GB exclusivo.
E eu cometi algumas cagadas. Uma delas foi de botar automação lá em 2017, que acabou arrebentando com o meu engajamento da minha rede. Eu tô resolvendo o problema. Não, fica que eu tô tranquilo, falando, fica sim. tranquilo, tá tudo certo. E qual que é a questão? Toda pessoa que vai trabalhar na internet vai precisar de engajamento para poder atingir as pessoas. Isso é uma questão de métrica, é uma questão de análise. É a mesma coisa de você fazer, por exemplo, prospecção de clientes. Você tem que ligar tantos dias por semana, tanto para tantos clientes por semana, para poder cada vez mais buscar melhores resultados. A rede social funciona da mesma forma com ferramenta. E, por ter feito algumas besteiras, meu Instagram ficou muito fraco e entregava para muito poucas pessoas, porque a maioria dos seguidores estavam ali por causa da automação, que era uma baita uma besteira, mas na época eu achava que era maravilhoso. Acabou tirando muito o meu engajamento e perdi muita força na minha rede, que me fez tomar a decisão do quê? Abrir mão de uma rede social com quase 20 mil seguidores para começar totalmente do zero de novo. Em troca de quê? De realmente converter o meu trabalho para pessoas interessadas. Em quem se identifica, né, Matheus? Exatamente. E aí, tanto que assim, é um embate que eu já venho tendo comigo, eu e minha social media. Conversei até com o Gabriel sobre isso, com o Guilherme. Que eu não queria perder, principalmente, ferramentas que eu tenho por ter ali 19 mil seguidores, que era loja, link para poder ir para site. Mas não pelo fato de ter 20 mil seguidores ou não. E muita gente falou assim, mas nossa, você vai deletar uma conta com 20 mil seguidores, tanta gente quer mostrar que tem tanta gente sim. Eu falo o seguinte, não adianta? Fala, Gabriel. Foi? Foi. Um ponto então, agora voltando para a gravação que a gente teve que pausar aqui, porque... Culpa do Gabriel. Culpa do Gabriel. O ponto que muita gente me questionou, nossa, mas você vai deletar uma rede com quase 20 mil seguidores, é tanta gente quer ter 20 mil seguidores. A grande questão é a seguinte, as pessoas confundem o que é seguidor. Eles acham que a fama é o que paga as contas deles, mas é o que paga as contas psicológicas, é o que paga as contas aqui, ó, da vaidade do cara, de achar que ele é alguma coisa. E qual que é o grande problema? Para quem é empreendedor, para quem está trabalhando numa rede social, só ter seguidor não diz exatamente nada. Você não pode ficar trabalhando por achar que se, não, agora meu Instagram tem 20 mil seguidores. Que bom que tem 20 mil seguidores. Mas o quanto que você vende disso? O quanto que você faz essas 20 mil pessoas, ou pelo menos boa parte delas, converter em clientes para vocês? Porque quando a gente está pensando em rede social para você trabalhar, você tem que sempre pensar como que essas pessoas vão me dar pão na minha mesa para eu comer, para eu poder trabalhar, pagar minhas contas e ser digno. Não estou falando para você explorar os caras. Não é sobre exploração. Mas isso é uma moeda de troca. Se é a tua vida pessoal, você posta simplesmente para você realmente... Seja importante, não seja famoso. Exatamente. Porque eita, um grande ponto. Fama não paga conta. Muita gente é famosa e não tem nada. Mas pessoas com autoridade sempre tem algo. Autoridade... Importante. Fama não paga conta, autoridade paga conta. Então... Para mim foi um passo muito decisivo, foi difícil, como eu falei, perder a GB exclusivo pelas ferramentas que elas facilitavam a vida. Por exemplo, mandar uma pessoa para o meu YouTube para poder ver um vídeo novo que eu estou falando sobre conteúdo de empreendedorismo. Agora eu não vou poder por um tempo até chegar em 10 mil seguidores de volta. Para mandar uma pessoa para o meu site através de um link de loja nas minhas fotos, eu não posso por causa Matheus, disso. Como que é o nome do arroba o quê? Cara, ficou muito bom esse nome, Legítima GB. Melhor que GB exclusivo, cara. Eu fiquei feliz, cara, porque é um nome que eu acho que diz mais sobre a minha marca do que até mesmo GB exclusivo. É uma coisa que já passou. É a nossa patrocinadora, inclusive, aqui do podcast. Aí, tá usando essa história aqui, ó. Tá aqui. Ele pagou pra usar, na verdade, mas é isso aí. Muito obrigado. Beijo. Aí, Era pra estar aqui vendo a gente hoje. Não deu que pena certo, que não deu, né? Mas estamos aqui, em tua homenagem. É isso aí. Então, assim, minha decisão foi muito certeira. Eu sabia que ia perder certas ferramentas por abrir mão de seguidores que tinham que cumprir esse papel para eu ter isso aí. Mas, de outra forma, eu sei que agora, mesmo que eu esteja, até agora há pouco eu estava com quase 300 seguidores, mesmo que eu esteja com 300 seguidores, com 1,5% do que eu tinha, eu sei que quem está comigo agora está interessado no meu trabalho, vai me ajudar a divulgar meu trabalho. Identificado com a tua marca. E vai comprar o que eu faço. Claro. Vai me dar o meu ganha-pão. Perfeito. Então, deixa grande número de seguidores em terceiro plano. Primeiro plano é as pessoas que você vai convencer. Segundo plano, o faturamento que você vai ter através disso se você é empresário ou se você está buscando realmente fazer tua rede social algo que vai te dar dinheiro. Terceiro plano você realmente vai pensar em crescimento de rede, em crescimento de
de público para poder cada vez mais atingir pessoas qualificadas para o que você faz. Mas procurar seguidor só para ficar famoso, esquece isso aí. Tá? Para de publicar merda. Para de publicar besteira também. Faz o que tem que fazer. É. Acho que é isso de hoje. A gente falou demais hoje, né? Ah, eu tô cansado. Tá cansado. Quando que você não tá? Nossa. Quando você não tá? Sexta-feira. Deus o livre. E pior que a gente só grava na sexta, né? Não, é só de sexta, né? Eu tenho que vir na base energética, senão não aguento. Eu tomo vinho. Mas o vinho daí vai dando mais sono. Não, daí você vai ficando romântico, o cara começa a falar mole. É uma besteira. É. Meus amigos, muito obrigado. Esse é o podcast que agora tem nome. Tem nome. Pai, você que foi idealizador do nome, por favor, fale. Não, o nome do podcast. Podclast. Podclayton. O nome do vinho. podcast vai ser Conclave. Não, isso é Sertongo mesmo. Conclave Podcast. Esse eu gostei do nome. Conclave. Conclave, né? Muita gente associa só a eleição do Papa, né? Mas ele está falando de muito mais coisas, né? O conclave, na verdade, ele tem um significado de reuniões secretas, de coisas que não podem ser ditas ao público. E a gente resolveu dar esse nome justamente porque a gente vem aqui para falar coisas que não são politicamente corretas. Ou que pessoas não têm coragem de falar. Exatamente. É isso. E é nóis. Conclave. Vamos parar pelo podcast aqui já hoje, porque, ó, tô quase acabando o amendoim. Eu tô viciado nesse negócio por causa do podcast. Pega mais um pacote pra ele. Chega, lá, cansei. Pelo amor de Chega. Deus. Eu Meus tenho amigos. dó da mulher que ele vai pegar depois. Tomei um suco de abacaxi cedo, hein? Ave Maria do céu. Eita, ficou aí a dica. Tudo de bom pra vocês, até o próximo vídeo. Se cuidem, segue a gente. Pera, Gabriel, deixa eu terminar de dar o recado. Tu tá aqui pronto? Vai lá. Calma. Vai. Agora ele tá com pressa aí. Agora tá com pressa? O diretor. Tira esse dedo aí. Pseudo-diretor. Tô pronto, vai. Tira esse dedo aí. Ai, meu Deus. Nos acompanha no canal. Siga a gente nas redes sociais. Dom Orlando II, o Gobete. E nos vemos no próximo vídeo. E claro, deixe seu comentário, se inscreve no canal. Não esquece toda essa treta toda. Tchau, fomos. Fui.